que é um jogo da dor? O jogo da dor. O jogo da dor é o nome que eu dei a uma prática diária para tu aprender a tirar proveito da dor. Aqui é um exercício durante o Leis da Vida. Na tua vida é uma ferramenta. Inclusive, tu pode anotar onde o jogo da dor? Na última página. Quantas ferramentas nós temos aí já? 4. Não pode passar de 7. 5 já está bom. Deus o livre. A primeira pergunta do jogo da dor é... Anotem a pergunta, depois eu explico ela, tá? Qual é o teu próximo nível? Qual é o teu próximo nível? Qual é o teu próximo nível? Não responde nada que eu vou te dizer qual é o teu próximo nível. Comigo, então, eu vou responder e depois vocês respondem, não agora, tá? Vou explicar. O teu próximo nível pode ser promovido na tua empresa. O teu próximo nível pode ser ter mais 2 filiais. O teu próximo nível pode ser ter a tua casa própria. O teu próximo nível pode ser colocar o teu negócio próprio. O teu próximo nível pode ser tu sair de 100 quilos para 80 quilos. O que tu quiseres. O que tu quiseres. É sair de um lugar e ir para outro. Tem esse movimento. Ok? E eu, Marcel Scalco, te afirmo que tu só não vais para o próximo nível por um único motivo. Duvido que vocês adivinhem. Dessa vez vocês erraram. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê, mas eu explico isso sempre em português de Portugal. É verdade. Porque tu estás a evitar uma dor. Tu está com medo sim, mas o medo de uma dor. Anotem o que eu estou dizendo para vocês. Tu só não estás no próximo nível porque tu estás a evitar uma dor. Há uns 4 meses atrás, nosso negócio ficou num teto. E o limite de uma empresa é o emocional, é o psicológico do dono. Sim ou não? Eu chamo um dos meus mentores, falo algumas coisas e ele diz assim: Marcel, tu está ralando com a empresa, comigo pessoal. Tu estás ralando com a tua empresa de consultoria. Porque tu está de CEO das 2 empresas, tu está 95% de CEO da empresa de treinamento e 5% da empresa de consultoria. E quando ele me disse isso, eu estou a evitar uma dor. Qual é a dor? Soltar uma empresa que eu fundei há 28 anos atrás, na mão de um executivo. A dor de deixar de cuidar, entre aspas, de um filho. O medo do resultado. Eu tive que dizer um sim para tudo que acontecer, nós vamos trabalhar a vida com concordância hoje. Eu tive que fazer um trabalho que não demorou muito, porque eu estava muito doído, muito machucado, com algumas dores, algumas perdas. Então a dor me impulsionou mais rápido. Foi bem curiosa essa história. Eu vou chamar meus 3 principais executivos e vou dizer para eles que vai ser um deles, que eles conversem e que eu confio neles para chegar num consenso. E eu confiava mesmo e eles chegaram. Era o meu filho, que tem 20 e poucos anos, muito pouca experiência. O nosso consultor mais experiente, que está comigo há 15 anos, que tocava esse negócio não como CEO, mas estava mais à frente. E o nosso head de TI, que é a nossa empresa de consultoria, é uma empresa que é consultoria sustentada em tecnologia. Eles se reuniram e aí me comunicaram que o CEO da empresa ia ser meu filho. Eu tinha delegado para eles, desdeleguei, reuni eles, vocês estão loucos? Foi bonitinho isso. E eles, cadê a Erika? A Erika está lá, ó. A Erika é consultora.
Vem cá, Érica, rapidinho, vem cá. E aí eles me convenceram que tinha que ser o Pedro. E acreditem, adivinha quem é que tinha que ser? O Pedro. Por incrível que pareça. Muito embora o Luiz seja muito mais experiente que ele e tudo mais, o Pedro é mais talhado. E como o Pedro me ouve, e ouve o Luiz não se sentiu tolhido ou podado, o Luiz não quis, porque reconhece o seu lugar. O Pedro é CEO da empresa. É só para tu contar do teu chefe novo, o que tem teu chefe novo? Todo mundo fala que eu sou puxa-saco dele, mas o Pedro é uma pessoa maravilhosa. O Pedro é amoroso, atencioso e humano. Aí o Marcel ontem disse assim, ai, você nem veio me ver, não deu um abraço. Eu disse, porque agora eu tenho um chefe novo. Filha da puta! Ele manda mensagem, me liga perguntando como eu estou. Que categoria, uma salva de palmas pro meu filho Pedro. E para a Érica também. Érica, as palmas para ti, Érica. É palmas para ti. Obrigado. Então, tu só não está no próximo nível porque tu estás a evitar uma dor. E eu vou te dizer que tu não acha que é isso. Tu não acha que é isso. Tu acha que é tudo, menos isso. Mas nós vamos praticar aqui. Esta é uma afirmação. A segunda etapa do jogo da dor é uma pergunta. Que dor tu estás a evitar que te impede de ir para o próximo nível? É uma pergunta. Que dor tu estás a evitar que te impede de ir para o próximo nível? Gente de Deus, eu sou um gênio. Bruno, essa tem que usar com os teus clientes, Bruno. O jogo da dor é foda, é simples, muito simples. A próxima pergunta é: que dor tu estás a suportar por não ir para o próximo nível? Que dor tu estás a suportar por não ir para o próximo nível? Porque na fantasia que eu fujo da dor, eu me encontro com outra. Porque vida é dor. Eu vou chorar, pessoal, juro para vocês. Eu acho isso muito foda. Mas é muito mesmo, gente. Porque não tem mais conversa, entendeu? Não, mas por que está acontecendo? Isso é uma coisa que vocês deviam parar de perguntar. Por que está acontecendo isso? Mas por que comigo? Depois tu descobre, agora resolve. Próxima pergunta. Olha o que é esse negócio. Que dor tu escolhes, sua bichona? É com ele, tá bom? Com ninguém mais. Então não se ofenda, é com ele. Que dor tu escolhe? Vocês estão prontos para ficar adultos? Adultinhos ficam fantasiando que é a vida sem dor. Crianças, obviamente. Mas adultinhos são aqueles que cresceu o corpo, cresceu a idade e a criança está dentro ainda. Fantasiando que haja vida sem dor. Que dor tu escolhe? E a última pergunta é qual o primeiro passo? Simples assim. O que tu vai fazer agora? É um nome bonitinho. Qual o primeiro passo? Qual o próximo passo? Só isso. Leis da vida em Porto Alegre, vem uma moça sofrendo muito, porque ela não era casada, não tinha filho e não progredia nos negócios. Então eu perguntei para ela, de tudo que tu quer, o que mais tu quer? Eu quero tudo. As pessoas têm essa mania, eu digo, sim, mas o que mais tu quer?
Eu queria ter minha própria vida. Aí ela colocou qual era o próximo nível dela, ter a minha própria vida. O que significava ter a casinha dela, ter as coisinhas dela, etc. E aí eu perguntei para ela, que dor tu estás a evitar? Ela disse, a dor de deixar o meu pai sozinho. Que dor tu estás a suportar? A dor de não ter minha casa, de não arrumar meu namorado, porque eu estou sempre envolvida com meu pai, os namorados não ficam porque eu só cuido do meu pai. A dor de não casar, a dor de não ter filho. E a dor de não progredir no negócio, na minha carreira, porque o meu pai é muito triste, eu fico muito preocupada com ele, eu estou sempre envolvida com ele, eu trabalho, mas é muito doído. E aí eu disse para ela, que dor tu escolhe? E ela pensou e disse, eu não aguento mais não ter a minha vida. E ela escolheu deixar o pai dela na casinha dele. E eu perguntei qual é o próximo passo. E ela disse, eu vou ligar para uma imobiliária, segunda-feira, e vou alugar uma casa para mim. É sempre assim. Sai da Lalalândia, sai da conversa mole. Lalalândia, sabe? Ilha da fantasia. Aqui embaixo tem uma dor que tu estás a evitar. E não é pouca, viu? E pasmem. Tu só vais ir para o próximo nível quando a dor de ir para o próximo nível for menor do que a dor de ficar no nível atual. Vou achar. Vamos ver se não tem nenhuma indiscrição aqui. Te observei, né? Aqueles dias, te observei depois. E eu sei o que eu tô falando. Tá bom? Faz o que tu entender que é melhor pra ti. Beijo. Por que tu acha que eu te falei de tu pedir um atestado? Porque eu já cuido de pessoas há muitos anos, né? Então o que tu tá dizendo assim, eu prefiro que eu feche do que a agência. Se tu tiver um burnout e não puder ir trabalhar, a agência vai abrir ou vai fechar? Esse é o problema, entende? Na verdade, tinha que falar com teu marido, porque tu não tem condições de decidir. A pessoa está tão doente que a própria doença gera um sintoma que impede ela de buscar cura. Porque ela está morrendo e não vai se cuidar. Agora vocês vão entender por que eu estou colocando isso aqui para vocês. É sério. O teu jeito de decidir está te levando para um lugar bem perigoso. Mas eu não vou insistir muito. Eu até fui muito além do que eu vou. Eu geralmente deixo as pessoas padecer um pouquinho mais. Porque... Geralmente eu deixo as pessoas padecer um pouquinho mais. Eu respeito o tempo da pessoa. Porque se ela não sentiu a dor suficiente, eu falo e ela não faz. O que eu fiz aqui foi amplificar a dor para ver se ela se movia. Vocês estão me seguindo ou não? Por isso que vocês convidam o coleguinha, o parente e soltam. Tá claro? Convida e solta. Quando ele estiver na dor, ele vem ou não vem. Por quê? Porque para alguns, a dor de ficar no próximo, de ir para o próximo nível, é muito maior do que ficar no nível atual. Em situação análoga dessa moça, quando eu perguntei qual a tua decisão, sabe o que ela me disse?
eu não suporto a dor de deixar a minha mãe. Eu vou ficar com a dor de ficar solteira, não ter filho e de não fazer todo o dinheiro que eu gostaria de fazer. E olha que coisa linda, com toda falsa demodéstia, o nosso trabalho, o nosso olhar para isso. Nós achamos que ela fez certo ou errado, duvido vocês acertar. Ela fez certo ou errado, não existe certo ou errado, mas ela fez certo ou errado? Ela fez certo. Ela fez certo. Até ela reunir condições de suportar a dor. E alguns, Juninha, depois de um tempo fazem um movimento. Porque se ela fosse porque eu mandei, o que ia acontecer? Ela ia voltar. Ela ia voltar.